Olá, meus queridos alunos! I am Tatiano's teacher. Eu sou o professor Tatiano e vamos com as nossas lessons English, nossas lições de inglês. Hello, my dear peoples! Olá, meus queridos alunos! Sejam bem-vindos! Welcome! Então, vamos prosseguir com os chamados verbos modais ou verbos anômalos em inglês. Nós já vimos a maioria destes verbos em sala. Então, os que ainda temos que estudar. Must, que tem como significado dever, obrigação, possibilidade. Have to, obrigação. Should, devia, deveria, né, em forma de conselho. Então, o que são os verbos modais, né? Modais, também chamados de verbos auxiliares modais ou auxiliares anômalos, né? São verbos especiais que se comportam de forma irregular em inglês. Eles são diferentes de verbos normais, como trabalhar, jogar, visitar. São utilizados para indicar modalidade. Dão informações adicionais sobre a função do verbo principal que os segue e tem uma grande variedade de funções comunicativas. As características gerais dos verbos modais não tem conjugação regular ou completa, não tem infinitivo, não recebe S ou ES na terceira pessoa do singular no presente, são seguidos de infinitivos sem to, geralmente formam suas próprias interrogativas e negativas, funcionam como verbos auxiliares. A estrutura, né, do verbo modal é semelhante aos dos outros verbos, né? Então, a gente coloca o pronome, né, I, you, he, she, it, we, they, coloca o verbo modal e o verbo no infinitivo sem o to. Como nós vemos aqui, né? I must, you must, he must, she must, né? You shouldn't, you should, we should. Então, colocamos o pronome e o verbo auxiliar, né? E em seguida nós vamos colocar o verbo principal no infinitivo sem o to. Let's go! Verbo chose. Verbo chose. O verbo chose são usados para expressar conselho. Exemplo: You should go to the doctor. Você deveria ir ao médico. Então, está dando um conselho. Verbo must. Must é usado para expressar obrigação. Exemplo. You must go to school. Você deveria ir à escola. Outro exemplo. She must study more. Ela deve estudar mais. Então, como uma obrigação. E nós temos o verbo modal have to, mas nós precisamos fazer uma diferença do verbo must. Então, o must, nós vimos, né, é usado para expressar obrigação. E o have to? Então, basicamente, posso dizer que must tem apenas a forma do presente e que have to pode ser usado no futuro. Exemplo: You must do the housework. Você tem que fazer os trabalhos domésticos. Então, na forma presente. Outro exemplo: You have to do have to. You have to do the housework, né? Você tem que fazer os trabalhos domésticos na forma presente e you will have to do the housework. Você terá que fazer os trabalhos domésticos, né? Também no passado, you had to do the housework. Você teve que fazer os trabalhos domésticos no passado. Então,
Must é um tanto mais formal que have to. Então, must para a forma no presente. E o have to, né, mais utilizado, costuma ser utilizado com mais frequência e mais informalmente. Então, tanto no futuro quanto no passado. Ok? Meus queridos alunos, esse é o nosso conteúdo de hoje, né? Modal Verbs, que a gente estudou showed, estudamos showed, must e have to. Ok? Então, estamos enviando a atividade para vocês. Coloque comentário no vídeo para marcar a presença e até a nossa próxima aula. Bye!